Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos ao nosso canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui, como todas as semanas me encontro, pela bondade e misericórdia de Deus, juntamente com os meus amigos de todas as semanas, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, compondo aqui essa mesa, e hoje estamos aqui para darmos sequência ao estudo da nossa preciosa revista de Escola Dominical dos adultos do terceiro trimestre que estamos estudando. Estamos estudando sobre os profetas menores, do Antigo Testamento. Lembrando a você que essa revista ela é comentada pelo pastor Antônio Paulo Antunes, o presidente aqui da Assembleia de Deus, bairro Amazonas, aqui no Rio de Janeiro. E a lição de hoje é a lição de número 3. Joel, mensagem de juízo, um chamado para arrependimento e promessas, programada para estudarmos em classe no dia 16 de julho de 2023. Mas antes aqui de dar prosseguimento, eu quero aproveitar esse momento para fazer aqui uma homenagem, uma gratidão, deixar registrado aqui neste vídeo uma homenagem, uma gratidão à memória de um homem que marcou muito a minha vida. Trata-se do pastor José Neves Pereira, que até então, muito digno presidente da Assembleia de Deus, Campo de Santarém, no Pará. Vocês que me acompanham aqui viram que eu anunciei nos vídeos da aula 11, 12 e 13 que eu estaria indo para lá a convite dele. Na nossa convenção em abril, ele gentilmente me procurou durante várias vezes, esteve no nosso estande da Editora Betel, e com a sua muito digna esposa, pastora Iraildes Neves, ele esteve comigo ali no estande e se esforçou tanto para que eu estivesse lá. Ele preparou tudo, deixou tudo preparado, organizou tudo, mas alguns dias antes de começar o evento eu nem sabia, ele não estava bem e a família cuidando da saúde dele, ele acabou sendo internado lá no estado de Santa Catarina. E eu cheguei no aeroporto no dia 23, na sexta-feira, próximo já de darmos início ao trabalho, e a equipe que me buscou no aeroporto foi o pastor Washington, que é o vice-presidente, e o evangelista Porfírio, que é o superintendente da Escola Dominical, dois obreiros maravilhosos que me receberam com tanto carinho ali no aeroporto, e indo à igreja, eles me avisaram e me informaram que o pastor estava convalescendo, internado no hospital. E nós começamos ali naquela noite o nosso evento. Foram 5 ministrações e cada ministração nós oramos pela restauração da saúde do pastor José Neves. E marcou muito a minha vida. E por isso é que eu quero deixar aqui esse registro. Marcou muito a minha vida o amor daquela igreja para com o seu pastor. Que coisa linda! Quando os membros amam o pastor de verdade. Nessa hora a gente vê o quanto o amor de uma igreja faz diferença. No momento da oração, muitos dobravam o joelho, clamando, chorando, na esperança de que o pastor voltaria. E Deus, na sua eterna bondade, já tinha determinado o tempo dele. E a gente não sabia, o seminário terminou no domingo, na segunda-feira eu vim embora, e na terça-feira Deus o recolheu à glória. Então, eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão ao Campo de Santarém. Não na pessoa mais do pastor José Neves, porque ele já está com o Senhor, e nada mais que eu disser aqui para ele vai servir para ele, mas sim para a família, sim para a diretoria da igreja, sim para aqueles membros maravilhosos que me receberam com tanto amor e carinho. Não desanime a fé de vocês. Parabéns pelo amor de vocês, o zelo, o respeito que vocês têm para com o seu líder maior. É muito lindo quando se vê isso. E eu vi que foi uma coisa verdadeira, sincera. Não foi nada programado, era uma coisa sincera. Está no coração de vocês o amor pelo vosso líder. Eu voltei de lá com esse exemplo muito forte no meu coração. Que fica aqui essa palavra minha. Todos que estão me vendo e ouvindo esse relato, ame o seu pastor. Esteja ao lado da família do seu líder. Ele precisa da sua oração, do seu carinho e do seu apoio, e muito mais num momento como esse. Então, o último trabalho que o pastor José Neves fez foi um seminário de escola dominical, o terceiro. E ele me convidou para estar lá. Parece que ele estava
no calendário de Deus parece que tudo estava, na verdade não é que parece, tudo estava combinado, estava tudo certo. Ele me levou, ele fez tanta questão e Deus me deu graça para eu ir, representando a nossa diretoria, o bispo Ábreo, o bispo Samuel Ferreira, o bispo Primaz Manuel Ferreira, toda a diretoria da Betel, e eu estive ali. Então a nossa diretoria, a instituição esteve ali. Então o último trabalho desse homem na terra foi se preocupar com o verdadeiro ensino da escola dominical. E Deus só o levou depois que o seminário terminou. Parabéns, Igreja de Santarém. Parabéns, eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão também às secretárias, Jucimara Pantoja, a Edna Maria, a Elda Maria, a Maria Aldenir, a Neuci Vasconcelos e toda a diretoria. O pastor Porfírio, o evangelista Porfírio, ele é o superintendente, ele me disse, pastor Prates, toda a diretoria, é muita gente, não dá para citar todos os nomes, mas já que você vai agradecer, agradeça a todos, porque todos me ajudaram a fazer. Então, pastor Washington, o senhor tão maravilhoso aí, representando o pastor José Neves com tanto carinho, com tanto respeito, parabéns por seu trabalho, parabéns, evangelista Porfírio, pela escola dominical, que escola maravilhosa, que igreja linda, vocês realmente amam a escola dominical, parabéns. Então deixa aqui o meu registro, a minha gratidão. Nesse momento, convido a você para uma palavra de oração. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Obrigado pelo nosso terceiro momento aqui. Esse é o nosso terceiro vídeo. E assim como o Senhor já esteve conosco nos momentos anteriores, creio que a sua presença também será conosco aqui. Nos abençoe, traga luz à nossa mente, Senhor, para que nós possamos transmitir com ousadia aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Espírito Santo, trabalha no coração de cada irmão, cada pessoa, cada professor, cada aluno, cada pessoa que nos ver e nos ouvir. Ministre no coração de cada um, é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos então prosseguindo, meus irmãos, a aula de hoje. Pega aí a sua Bíblia, sua revista, seu planinho de aula, uma caneta, porque nós vamos começar agora. A aula de hoje começa com o texto áureo dizendo: santificai um jejum e apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1,14. A verdade aplicada diz: o avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. E os nossos objetivos: primeiro, apresentar o cenário da mensagem do profeta Joel. Segundo, destacar a mensagem do profeta Joel. E terceiro, ressaltar lições do profeta Joel para os dias de hoje. O texto bíblico que o pastor Antônio Paulo Antunes usou para desenvolver a lição de hoje, capítulo 2 de Joel, versículos 27, 28, 29 e 32. Lembrando a você do motivo de oração, ore por revestimento do Espírito Santo. Nesse momento eu quero dar as boas-vindas aqui ao pastor Marcos Santana. Querido amigo pastor Marcos Santana, obrigado por sua presença aqui no estúdio da editora Betel mais uma vez. Seja muito bem-vindo, à paz do Senhor Jesus, para comentar para nós aqui agora o ponto 1, cenário da mensagem do profeta Joel. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos nossos irmãos. Hoje vamos estudar sobre o livro do profeta Joel. Introduzindo essa contribuição, considerando o uso muito frequente da expressão arrependimento e a relevância desse tema no relacionamento do ser humano com Deus, eu sugiro nós introduzirmos a lição de hoje reforçando os aspectos presentes no arrependimento bíblico. E eu destaco aqui esses 4 aspectos. Primeiro, o arrependimento bíblico, ele envolve o intelecto, a mente. Segundo, ele envolve nossas emoções. Terceiro, ele envolve a confissão, não apenas reconhecermos, mas confessarmos. E ele envolve
a vontade. Aí está presente a mudança, a ação transformadora que estes aspectos eles promovem na vida de uma pessoa arrependida, biblicamente falando. Então, nós podemos dizer que trata-se de um assunto, como diz na introdução da nossa lição, esse assunto, esse tema, arrependimento, está na base, está no fundamento da genuína espiritualidade. É uma excelente oportunidade o estudo desse livro para estarmos enfatizando esse aspecto. O tópico 1 da nossa lição tem como título o cenário da mensagem do profeta Joel. Nos 3 subtópicos, vamos abordar a questão do formalismo, superficialidade na prática religiosa daquela época, a crise que se abateu sobre a Judéia e o chamado de Deus ao arrependimento por intermédio do profeta Joel. O subtópico 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. Joel é uma palavra, é um nome que significa o Senhor é Deus. Aproveitando esse significado, eu destaco aqui que essa expressão no hebraico, Senhor, indica que não existe nenhum outro ser como Ele. E também é o Deus da aliança pessoal com Israel. Estes 3 aspectos retratados nesse nome atribuído a Deus, né, Senhor, nós podemos considerar como excelentes conexões para estarmos estudando o livro, a mensagem de Joel, considerando essas 2 características. Segundo lugar, Joel era filho de Petuel. Não se tem nenhuma outra menção a esse nome na Bíblia. Pelos registros que nós encontramos no livro do profeta Joel, nós podemos considerar que ele foi um profeta que atuou no Reino do Sul, em Judá. Provavelmente, ele vivia em Jerusalém, na capital. Quanto à data, não há consenso entre os comentaristas, entre os estudiosos, e a variação ela é muito grande. Os irmãos terem uma ideia, e os irmãos poderão atestar isso nos diversos comentários, vai de 900 anos de Cristo até cerca de 200 anos de Cristo. Ou seja, é uma variação muito grande. E outro detalhe importante é que o profeta Joel, ele só é mencionado 2 vezes na Bíblia. É Joel capítulo 1, versículo 1 e pelo apóstolo Pedro na primeira pregação após a descida do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 16. Eu destaco agora 2 trechos que nós encontramos nos textos da nossa lição no tópico 1. O primeiro está na introdução do tópico 1, que diz: o povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. E o outro texto nós encontramos no subsídio do subtópico 1.1, lá no final, que diz: a mensagem de Joel mostra que ele viveu num tempo anterior à grande apostasia de Judá. E é possível que tenha vivido desde os dias do rei Joás até aos dias de Uzias, nos primeiros anos dos profetas Oséias e Amós. Apontam, assim, esses 2 textos para um contexto da época de Joel em relação à religiosidade e espiritualidade
de formalismo e superficialidade. E agora destaco essa questão importantíssima também para os nossos dias. São os passos que podem conduzir à depravação e apostasia, o formalismo e a superficialidade. Irmãos, depravação e apostasia são situações que não ocorrem na vida da igreja, na vida do povo de Deus, de um dia para o outro, mas, na verdade, resultam de vários passos que vão sendo dados pelas pessoas ou pelo povo e que vão, assim, se distanciando das Escrituras. Então, se na época de Joel ainda não tinham alcançado os judeus aquele estado de depravação e apostasia como no futuro, em outros anos posteriores, mas, em compensação, já há sinais de distanciamento e superficialidade. Subtópico 1.2. A invasão dos gafanhotos. Eu quero destacar os versículos 2 e 3 do capítulo 1 de Joel. Estas expressões. Note como Joel, inspirado pelo Espírito Santo, ele apresenta estas questões. Aconteceu isto em nossos dias? Ou nos dias de vossos pais? São perguntas que apontam para o caráter ímpar do desastre, da calamidade que se abateu sobre aquela região. E notem que, após essas questões, Joel ainda exorta as pessoas a fazei menção, fazei uma narração aos filhos, vossos filhos façam aos seus filhos e estes façam a outra geração. Ou seja, essa ênfase para que o povo não se calasse, essa ênfase para que as gerações futuras não ignorassem o que aconteceu e a atual geração não se esquecesse. Essa ênfase aponta para a relevância e o significado dessa calamidade, desse desastre. Pastor Prati, Pastor William, eu quando estava meditando especificamente nesse texto, me veio à mente a pandemia. Porque se essa calamidade do tempo de Joel era tão ímpar, nós podemos compará-la com a pandemia recente que todo o mundo sofreu. E aí me veio à mente como a pandemia, a narrativa, a lembrança deve levar o povo de Deus a enfatizar a necessidade de arrependimento, de priorizar nosso relacionamento com Deus, a importância de estarmos sempre lembrando da transitoriedade da nossa existência na Terra e a importância de procurarmos estar pensando também que há uma eternidade para ser vivida e que Deus não está indiferente à escalada de pecado e iniquidade na face da terra. O versículo 4 do capítulo 1 de Joel menciona ou 4 diferentes espécies de gafanhoto ou estágios do ciclo de vida do gafanhoto. A versão internacional menciona cortador, peregrino, devastador, devorador. As 4 palavras para identificar os gafanhotos e as repetições em cada linha que nós encontramos nesse versículo, ou seja,
O que ficou, comeu. Ficou, comeu. Ficou, comeu. Interessante essa repetição. Ressaltam a totalidade e a intensidade da destruição e a gravidade das consequências. Eu quero compartilhar com os irmãos para atestar essa gravidade, essa intensidade e ao mesmo tempo pensarmos naquele tempo de Joel, o povo, a sociedade não tinha os recursos que nós temos hoje. Então podemos imaginar como deve ter sido catastrófico aquela situação. Eu tenho aqui esse relato que trata-se de um ataque de gafanhotos contemporâneo, recente. Esse relato foi escrito em 1986. Um funcionário do estado da Califórnia, no setor de agricultura, afirmou que o que os gafanhotos não comem, eles cortam e arrancam por divertimento. E aí o comentarista, ele diz, o relato de Joel não é hiperbólico, mas real. E aí tem uma nota sobre uma reportagem que saiu no Los Angeles Times, isso em 1986, que fornece subsídios a Joel ao descrever ataques de gafanhotos ocorridos no Senegal e em outros países africanos nos dias atuais. Algumas frases extraídas desse artigo falam por si mesmas. Quanto à proliferação, um gafanhoto fêmea que ponha ovos em junho poderá ter 18 milhões de descendentes vivos em outubro. Quanto à densidade, a concentração chegava a 1.200 por metro quadrado. Enxames enormes voam alto no céu, algumas vezes encobrindo o sol. Quanto à devastação, no ano passado, um fazendeiro fez 3 plantações sucessivas de milho miúdo, mas os gafanhotos comeram todas elas. Esses relatos nos ajudam a estarmos compreendendo as perguntas que Joel fez para a sua geração. Vocês já viram isso alguma vez? Vossos pais já viram? A mensagem de Joel, ela usa aquele fato histórico da calamidade como um tipo de um juízo mais terrível que virá no grande dia do Senhor. E por último, subtópico 1.3, a necessidade urgente de arrependimento. Eu destaco as seguintes expressões do texto deste subtópico. Deus chama ao arrependimento e à santificação. Todos estão sendo chamados, todas as classes sociais. Anunciem e que todas as gerações não se esqueçam. Nós podemos conectar a chamada de Deus ao arrependimento que nós vemos em Joel capítulo 1, versículos 13 e 14, com segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, quando Deus fala com Salomão após a oração de Salomão na inauguração do templo em Jerusalém. Vide também, irmãos, em Joel capítulo 1, versículo 2, estas expressões: ouvi isto e depois escutai. No mesmo versículo, estas duas expressões: ouvi isto, escutai. É uma ênfase na importância de nos mantermos atentos, priorizarmos ouvir, escutar,
dar importância à palavra de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Seja tempo de calamidade, seja tempo de celebração e adoração. Joel estava vivenciando um tempo de calamidade, de espanto, de inquietação, de aflição, de dor. Neste tempo, Joel está dizendo: escute, ouça isto. E quando nós estamos vivenciando um tempo de celebração, de adoração, também há um chamado a estarmos atentos à palavra de Deus. É o que encontramos no Salmo 95, versículos 6 e 7. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. E aí o verso 7 encerra assim: se hoje ouvirdes a sua voz. E o verso seguinte diz: não endureçais os vossos corações. Então, precisamos estar atentos à palavra em todo o tempo. E encerrando, esta chamada ao arrependimento e à santificação, e isso é uma mensagem muito clara no livro do profeta Joel, esta chamada de Deus a estas atitudes precede o dia do Senhor, o derramamento do Espírito Santo e o cumprimento das promessas de restauração. Arrependimento, quebrantamento, contrição e santificação. São atitudes que precedem, que precisam fazer parte da vida do discípulo de Cristo em todo o tempo, seja para a chegada do dia do Senhor, seja para a chegada de um grande derramamento do Espírito, seja para desfrutarmos do cumprimento das promessas do Senhor. Que assim seja, até que Cristo venha. Amém. Obrigado, pastor Marcos Santana, por seu brilhante comentário. Nós aprendemos aí no seu comentário maravilhoso, está aqui, não é? Né? O eu ensinei que, né? Há promessas de restituição da parte de Deus disponível para aqueles que o buscam em arrependimento e fé. Nós vimos isso com o pastor Marcos Santana, muito brilhantemente aqui comentado. Agora vamos também cumprimentar aqui, trazer para comentar o ponto 2, a mensagem de Joel. Pastor William Barros, meu amigo, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Meus amados irmãos, é uma alegria enorme estar com vocês mais uma vez. E eu quero cumprimentar também o pastor Marcos Santana, o pastor Luiz Prates e a todos vocês por estarmos juntos aqui para mais uma aula. A Bíblia diz que meu coração arde, ferve com palavras boas e que essa possa ser a minha e a sua reação com essa aula. Eu quero, antes de iniciar aqui, fazer um anúncio muito rapidinho aqui. Nós estaremos nessa quinta-feira, no dia 13 de julho, quinta-feira, na parte da tarde, na Catedral das Assembleias de Deus de Campo Grande, no bairro Amazonas. O pastor é justamente o autor da nossa revista, pastor Antônio Antunes, junto com a pastora Jane Cleide. Nós estaremos ministrando num evento de mulheres lá, na parte da tarde, um evento bimestral, um evento muito grande, e vamos estar lá ministrando a palavra de Deus. Você aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, você do Rio de Janeiro, que quiser, venha participar conosco nessa quinta-feira, a partir das 15 horas da tarde. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde, sabe, de bênção, uma tarde tremenda para a sua vida. Haverá curas, em nome de Jesus, eu creio nisso. Curas, salvação de almas, restauração de vidas. Eu creio no poder do Evangelho. Então estaremos juntos lá. Vem estar com a gente. Meus irmãos, o pastor Marcos já trouxe para nós aqui no tópico 1 sobre o cenário do profeta Joel, a realidade, conhecendo um pouco sobre o profeta, a questão das pragas que aconteceram. Vejam, uma coisa que a gente vai seguindo aqui no tópico 2 e deve
ser um alerta aqui, a base para tudo que acontece aqui, é o alerta justamente do contexto histórico, social e econômico que está vivendo nesse momento o povo de Israel. O que acontece? O povo acabou de passar por uma praga terrível, gigante de gafanhotos, consequentemente, logo em seguida, com uma grande seca. Agora você imagina a realidade, o povo empobrecido, endividado, muitos passando necessidades e fome. É uma realidade muito difícil, é uma realidade complicada, sabe? É um tormento para a sociedade. Está todo mundo em aflição. E nesse momento aqui, com tudo isso acontecendo, Deus levanta o profeta Joel com uma mensagem de advertência e de arrependimento. A mensagem de Joel é uma mensagem que trata aqui no contexto daquele momento e abre espaço para a mensagem profética com relação aos últimos dias. Eu não vou entrar nessa parte final, porque é a parte que vai estar trazendo aqui o pastor Luiz Prates. Mas o nosso ponto aqui no tópico 2, ele vai trazer no tópico 2.1 o alerta do profeta, no tópico 2.2 a esperança em meio à catástrofe e, finalmente, o fruto do arrependimento. Então, a mensagem do profeta Joel é uma mensagem muito importante, por tratar, naquele momento, para o povo que vive esse sofrimento e por mostrar para o futuro, para a igreja, para o mundo, o futuro reservado de Deus em meio à grande tribulação, em meio às catástrofes que atingirão o mundo por a grande tribulação. E a Bíblia salienta aqui a expressão, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Então, esse tempo futuro está prestes a vir. Nós vivemos aí o limiar, estamos muito perto dos acontecimentos também proferidos para o futuro na mensagem do profeta Joel. Porém, aqui, em nosso ponto, veja que o autor vai escrever o seguinte: a singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhotos. Sua mensagem se destina tanto à liderança quanto aos moradores da terra. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, jejum, à conversão e contrição. Ou seja, a mensagem do profeta Joel era uma mensagem que, diante do castigo, diante do sofrimento, diante das pragas e do sofrimento que atingiam a terra, era necessário se voltar para Deus. Ou seja, é o alerta do profeta. Vejam, muitas catástrofes naturais eram associadas à ideia de juízo divino. Joel vai pegar esse problema que o povo sofre com as pragas de gafanhoto e com a seca, e consequentemente carestia e fome, para trazer um alerta para o povo sobre o despertamento verdadeiro e genuíno. Aqui, nós precisamos tirar disso uma lição preciosa para nós. Meus irmãos, nós também vivemos em muitos momentos, principalmente recentemente agora, com a situação toda da pandemia que passamos, lockdown, tudo que vivemos no Brasil e no mundo, é inevitável a associação. Quem aqui, quando olhou esse quadro caótico que o mundo viveu naquele tempo de Joel, não lembrou do que nós estamos vivendo agora? Vejam, tudo aumentou de preço. Tem locais no mundo que até hoje ainda sofrem com desabastecimento de comida. Tudo ficou mais caro depois da pandemia. Passagens mais caras, alimento mais caro, as coisas ficaram mais difíceis. O povo vai retomando, pouco a pouco, ao cotidiano, a vida diária, como antes, mas as coisas não são mais como antes. Você ainda vê muitas pessoas em situação muito difícil. É um retorno, mas muito complicado. Então, nesse momento, o alerta de Deus para nós também é o mesmo. A mensagem divina é, diante do que está acontecendo, é tempo de olhar para Deus. Diante do que está acontecendo e a certeza do que está prestes a vir, é tempo de olhar para o alto. É tempo de olhar para Deus. É tempo de buscar a Deus. Queridos, é inevitável, nesse momento que vivemos, entender que o que estamos vivendo agora faz parte das páginas
da revelação e da profecia da escatologia. Estamos vivendo a iminência do que está por vir. É tempo também de alerta, é tempo de quebrantamento. Lembrem que a Bíblia mostra que o retrato do tempo, do nosso tempo, antes de todo o juízo divino é: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, um plano de vida materialista, um plano de vida onde não há espaço para Deus, um plano de vida onde as pessoas estão mais preocupadas em comprar, vender, em planos sociais, sabe, em papéis sociais neste mundo, mas apegadas às coisas desta vida e esquecendo das coisas do alto, mais materialistas e menos espirituais. Eu quero incentivar, eu quero conclamar e exortar cada pessoa que assiste essa aula agora a parar por um momento e pensar um minuto. Eu estou correndo tanto que não tenho tempo para Deus na minha vida? Eu estou tão ocupado que já não vou mais à igreja como fazia antes? Eu já não leio, já não oro? Já não leio a palavra como fazia? Já não oro? Como está a sua vida espiritual? A Bíblia vai mostrar para nós, nesse quadro do livro de Joel, que em meio a toda essa catástrofe, há um espaço para a esperança. Porque vejam, Deus sempre, o autor Meyer Pearman vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que o castigo divino, em muitos momentos, é misericórdia disfarçada. Ou seja, Deus castiga, mas Deus não espera com castigo destruir, aniquilar. Deus espera com o juízo arrependimento, quebrantamento sincero. É um momento que você precisa entender que talvez o momento difícil que você passou, ou quem sabe a situação de perda que você viveu, é uma oportunidade para se voltar para Deus. Deus está interessado nesse momento em restaurar você. Deus não quer destruir você. Deus não quer acabar com tudo que você tem. Deus quer fazer você ser feliz, ter comunhão com Ele. Você precisa viver nesse momento, voltar-se para Deus nesse momento difícil, fazer dele um trampolim para mergulhar nas águas do Espírito Santo. Você precisa transformar esse momento de dor na sua porta de saída, porta de escape para um novo tempo na sua história. Eu quero, em nome de Jesus, você que assiste essa aula agora, permita que a dor, a perca e o sofrimento se tornem para você na oportunidade mais importante da sua vida, quem sabe da sua história agora, de poder dobrar os joelhos, voltar-se para Deus com quebrantamento e coração sincero, para justamente restaurar a sua história. Olha, irmãos, eu conheço inúmeros testemunhos de pessoas que transformaram a sua vida, que mudaram a sua rota e trajetória justamente no pior momento da sua vida, no momento de catástrofe, sofrimento ou perda familiar. Você deve conhecer inúmeros testemunhos de pessoas que no momento de dor, no momento de sofrimento, olharam para o alto e receberam de Deus uma nova oportunidade, um tempo de novidade e um tempo de mudança. Nós temos na Bíblia o exemplo do filho pródigo. Vejam que o filho pródigo foi embora de casa, gastou tudo que tinha, se tornou dependente de trabalhar e comer a comida que os porcos comiam. Mas quando lembrou-se do pai, voltou-se maltrapilho, sujo, humilhado. E quando o pai o reencontra e o vê de longe, corre e o abraça, e o beija, e lhe restaura a posição anterior. É a mensagem da graça de Deus. O Deus da Bíblia não é o Deus do ódio. O Deus da Bíblia é o Deus de amor. Ele é juízo. Ele fará justiça. O ímpio será castigado. O ímpio sofrerá o que a Bíblia promete no juízo final. Mas vejam, o fato de Deus registrar na Bíblia o que está destinado para o diabo e seus anjos, o que está registrado para o ímpio pecador, o fato de Deus registrar na Bíblia o que está registrado em relação ao salvo, o que está destinado para o justo, é justamente Deus dizendo, olha,
Eu não quero que você sofra. Eu não quero que você vá para o inferno. Eu não quero que você se perca. É Deus justamente oferecendo a oportunidade da escolha para a mudança. Deus não vai forçar ninguém a ser crente, Deus não vai forçar ninguém a ser salvo, mas a mão de Deus está estendida para salvar. Agora a resposta depende de você, depende de mim. A resposta é individual, é pessoal e intransferível. O nosso tópico 2.3 vai mostrar que sobre o fruto do arrependimento. O nosso autor vai dizer: o arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro em alegria. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. O Senhor teve misericórdia do seu povo e para honrá-lo mostra o seu zelo. Olha que coisa linda, irmãos, olha que coisa tremenda. É interessante que a misericórdia é quando Deus não nos castiga como nós merecemos. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não somos dignos de receber. Ou seja, Ele é misericordioso e Ele é gracioso. Se você se arrepender, Ele não vai lhe castigar como você merece. Se você se arrepender e praticar novas obras, Ele vai lhe dar aquilo que você não é digno de receber. Ele é misericordioso e Ele é gracioso. A sua misericórdia e a sua graça estão agora, enquanto ministramos essa aula, em evidência. Eu estou limitado aqui no estúdio da Betel, gravando de frente para a câmera. Deus não. Enquanto você assiste essa aula, o Espírito Santo está aqui. E Ele está aí agora onde você está. Basta que você ore. Basta que você clame. Basta que você realmente se arrependa e produza frutos de arrependimento, novas obras. Sabe? Refaça suas amizades. Se você tem amigos que levam você ou facilitam sua vida ao erro, mude suas amizades. A partir de agora, não ande mais na roda dos escarnecedores, seja literal, física ou até virtual na internet e redes sociais. Se aproxime de gente que incentiva você a ser mais crente, a ser mais espiritual. Sabe? Volte a dedicar tempo do seu dia para orar, estudar a palavra de Deus. Sabe? Comece a agir de forma diferente com relação às pessoas. Se você era muito agressivo, muito temperamental, sabe? Respeita o minuto ali. Em vez de responder no bate-pronto, com raiva, na agressividade, conta até 3, para 1 minuto. Respira. Em vez de dar lugar ao diabo, em vez de permitir que o diabo entre em situações, começa a agir diferente. Muda, sabe, esse ciclo vicioso que sempre levou você a sofrimento, sempre levou você a derrotas e a dor. Sempre fez você sofrer. Na hora de você ser inteligente, quebrar esse ciclo vicioso e começar a criar na sua vida um ciclo virtuoso. Em vez de vicioso, virtuoso. Ou seja, em vez de levanta e cai, agora caiu, levanta e não cai mais. Segue em frente e muda a sua trajetória. As pessoas à sua volta vão começar a perceber que você está diferente. As pessoas à sua volta vão começar a perceber que você agora é maduro, age diferente. Em vez de fazer as mesmas atitudes infantis ou irresponsáveis, ou do calor do momento, a explosiva e etc., agora você pondera, você reflete, você pensa no que vai dizer, você age com prudência, você agora é outra pessoa. O que é isso? Crescer em Deus, crescer na graça, ter nova postura, novas atitudes. E isso vai, com certeza, fazer você se enxergar até pelas pessoas que cercam você de forma diferenciada. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você. Fique com o pastor Luiz Prates, que ele vai dar continuidade aqui e trazer a aplicação do livro de Joel para esse tempo do fim. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Gratidão aí, pastor William Barros, por seu comentário no ponto 2. Eu ensinei que o senhor ensinou e nós aprendemos que o futuro do arrependimento genuíno é uma metamorfose na vida do pecador. Olha que coisa linda, né? E agora eu peço a você continuar conosco mais um pouquinho aqui no ponto 3. Vamos estudar sobre o profeta Joel. O profeta Joel, esse profeta lindo, maravilhoso, abençoado, cuja mensagem é muito apropriada. Nós já vimos aqui agora o que nossos irmãos comentaram, tanto o pastor Marcos como o pastor William, quanta aprendizagem, né? O profeta Joel está aqui na Bíblia do Culto, eu estou aqui com a Bíblia do Ministro, né? Na página 1066 da Bíblia do Culto. Então, esse profeta Joel, nós vamos aqui, ele só tem 3 capítulos.
capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. 3 capítulos maravilhosos que traz para a gente uma lição tremenda. E a lição de hoje, como ela está baseada no capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 27 ao 32, conforme já muito bem comentado aqui, no ponto 1 e no ponto 2, nós vemos aqui, Deus continua falando, nesse texto extraordinário, promessas de abundância. Então, a chamada da observação da mensagem para o dia de hoje como diz aqui no nosso livro, promessas de abundância, promessas da efusão do Espírito. E aqui no ponto 3, onde nós estamos agora, a mensagem do profeta Joel é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. Deus é extraordinário, Ele é extraordinário para transformar um cenário ruim num bom cenário, havendo o que? Arrependimento, havendo o que? Mudança de atitude. Então a lição de hoje é um chamado 3.1 ao arrependimento genuíno. Nós não podemos ter arrependimento que não seja genuíno. Deus, ele disse uma vez, olha, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Então o que Deus quer é genuíno, ele precisa que a gente seja sincero, sincera, nos apresentar diante dele sincera. Não importa a situação que uma pessoa, um casamento, uma vida, um trabalho, não importa a situação que a pessoa esteja vivendo por ela ter cometido alguma coisa ruim. Enquanto você estiver vivo, enquanto eu estiver respirando, há esperança. Basta ver o que é um arrependimento. Neste momento, nós estamos aqui anunciando através dessa mensagem, desse texto tão maravilhoso, cuja mensagem, título da mensagem é Mensagem de Juízo, um chamado de arrependimento e promessa. Deus está chamando, arrependa enquanto há tempo. E com o arrependimento vem a promessa de Deus que vai nos abençoar. No 3.2, nós vemos aqui santificação urgente. Então, é isso, 3.1, continua comigo. Arrependimento genuíno. 3.2, santificação urgente. Então, arrependimento verdadeiro e santificação urgente. Deus está buscando isso. Eu estava vindo para cá hoje, dirigindo meu carro, em direção aqui à Editora Betel, eu estava pensando justamente sobre isso. A necessidade de uma vida santificada, buscar a presença do Senhor. A falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja. É a falta de santidade. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo de santificação. Vamos buscar ao Senhor, vamos olhar para o que nós estamos aprendendo aqui ao longo desse trimestre e vamos melhorar, vamos mudar a nossa rota, né? É necessário a gente guardar isso na nossa cabeça. Informação, a educação cristã é isso. Primeiro passo da educação cristã é a informação. Então nós estamos aqui trazendo para você informação, lendo a Bíblia, trazendo o comentário da revista. Então você está vendo, você está recebendo de várias fontes, inclusive desta informação. Esta informação, quando ela chega em você, partindo de uma fonte educadora cristã, que é o nosso caso aqui, esta informação, ela vai provar o que em você? A formação. Então a informação, ela vai nos levar ao segundo passo da educação cristã, que é a formação. O que é a formação? Tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com o nosso caráter. E o que é caráter? É fazer o que é certo mesmo, uma das definições, fazer o que é certo mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja presente, porque aos olhos de Deus ninguém escapa. Então a informação leva-nos à formação, é o nosso pensamento. O nosso desejo é que cada vídeo que você assiste, cada aula da escola dominical que você vai, toda a informação que você recebe, que o Espírito Santo traz, ela produza em você uma formação. Vai moldando o nosso caráter, vai nos moldando. E o terceiro passo da educação cristã, a transformação. A informação chega, a formação gera, e aí a transformação. O que é a transformação? Mudança de rota. Você está indo pelo lado errado, você recebeu a informação, você processou, e a formação ela causa dor.
Olha o caso da ostra, né? Pérola. A pérola é gerada onde? No interior de uma ostra. O que é? É um grão de areia que entra na ostra e ela passa a ter dor, porque ela vai desenvolver através do nácar, né? Ela vai produzir uma proteção ali para ela proteger. Então aquilo vai gerar o que? A pérola. Então aquilo para a ostra é muita dor, é um sentimento de muita dor. Então o processo da formação da pérola de grande valor causa no seu hospedeiro muita dor. Todo processo de transformação causa dor, né? de formação, perdão, causa dor, né? Mas aí então você recebe a palavra, a informação, aí o seu caráter vai sendo moldado, vai sendo doído, você vai deixando as práticas mundanas, vai deixando de fazer as coisas erradas, e isso vai te levar ao terceiro passo da educação cristã, que é a transformação. Então Deus está buscando hoje vidas transformadas, santificação urgente. E terceiro, 3.3, libertação e esperança, né? A mensagem de Joel ela é atemporal e alcança todas as gerações, confrontando-as com o seu modo de viver ao mesmo tempo em que apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança. Então isso aí o comentarista chama no 3.3 de libertação e esperança. Então eu termino dizendo que toda essa informação que você está recebendo da gente aqui, neste vídeo e nos vídeos anteriores, preste bem atenção no que eu estou falando, isso chama-se educação cristã. Primeiro passo é a informação. Segundo passo é a formação. Tem a ver com o caráter nosso, vai formando, vai gerando, né? Então, se você hoje está passando por esse processo, bendito seja Deus, né? Ostra que não sofre, ostra que não sente dor, não gera pérola. Glorifique a Deus por esse processo que você está passando. No final vai ter uma pérola de valor. Receba essa palavra. E o terceiro passo, a transformação. Então nós esperamos que toda mensagem aqui cause isso em você. Que a informação chegue, que forme nosso caráter e que nos leve a uma vida transformada. É isso que nós estamos aprendendo também com o profeta Joel. Amém? E assim chegamos ao final deste vídeo. Nós aprendemos que devemos anunciar o pecado, mas também anunciar a esperança que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, e assim chegamos ao final. Muito obrigado por assistir nossos vídeos, curtir, compartilhar, comentar. Muito obrigado por se inscrever em nosso canal. Deus abençoe. E agora, no momento de despedida, eu vou pedir ao pastor William Barros que venha orar. E após a oração do pastor William Barros, a nossa produção vai nos presentear com uma mensagem enviada na nossa saudação final. Hoje vamos quebrar o protocolo. A mensagem final de encerramento não será a padrão que nós usamos sempre aqui, mas sim, os irmãos de Santarém gravaram um vídeo e a nossa produção vai terminar esse vídeo com a mensagem de encerramento lá dos irmãos de Santarém. Receba então a mensagem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos com o pastor William Barros. Oremos, queridos, e que a mesma fé e despertamento encontrados na proposta, na mensagem do livro de Joel, possa estar em nossa vida hoje. Senhor, te agradecemos por tudo que aprendemos aqui. Pedimos, ó Deus, que Tu venha nos dirigir, nos ensinar e nos guiar. Que esta palavra possa encontrar em nosso coração espaço verdadeiro e atenção genuína para que haja mudança real e que possamos vencer também as crises da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.